Então, boa tarde a todos, que a paz de Deus, de Jesus, que o nosso caminho, modelo e guia, esteja sempre presente em todos os dias de nossas vidas, né? Como falou a Cíntia, sempre muito entusiasmo na vida, muita prece, todos os problemas que a gente está passando, cada um de nós traz uma cruz, traz provas, traz oportunidades de crescimento. E essas provas, a gente sempre vai ter alguns momentos que a gente vai passar algumas dificuldades. Por isso aí da prece, da caridade, melhorou. Da cresce, da caridade, da bondade em nossas vidas. E essas provas, elas se tornarão mais leves, né? Então nós vamos fazer a nossa prece de abertura, dizendo gratidão a Deus, que é o grande arquiteto do universo, a Jesus, nosso caminho, modelo e guia, nosso Consolador prometido, agradecer por essa tarde maravilhosa, dia 7 de janeiro de 2023, nosso primeiro sábado do ano, agradecer pela vida, pela oportunidade de estarmos vivos, trabalhando, com saúde, superando as nossas dificuldades. Perdoe, Pai, pelas nossas faltas, pela nossa falta de fé e muitas vezes pelo apego às coisas materiais, principalmente aos excessos de dinheiro, às vezes aos excessos de comida, bebida, e às vezes, ou muitas vezes, nós esquecemos de te agradecer pelo dom da vida, e que assim seja. Então, nessa tarde bonita, né, do dia 7, o assunto é do livro Pão Nosso, da coleção Fonte Viva. Eu tomei a liberdade de colocar ali no quadro os 5 livros que fazem parte dessa coleção, né? Eu botei na ordem de publicação o Caminho, Verdade e Vida, que foi o primeiro livro, o Pão Nosso. Inclusive o Pão Nosso, ele recebeu até uma premiação, um selo, pela venda dele em inglês, esse livro, o livro da palestra que nós vamos usar hoje. Ele recebeu de um instituto, provavelmente internacional, como ele foi traduzido para o inglês, pela quantidade de volumes vendidos no planeta, para vocês terem uma ideia, o livro Pão Nosso, né? Depois vem Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Esse livro é do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O Emmanuel, ele comenta os versículos do Novo Testamento nesses 5 livros. E em algumas situações, alguns trechos evangélicos e cartas dos apóstolos. E traz para os nossos dias, né? O Pão Nosso, para vocês terem uma ideia, ele é de 1948. 1948, né? Então, olhem só, já se passaram aí 70 e alguns anos. E ele está atualizado. Por que ele não está desatualizado? Nenhum livro da doutrina espírita. Porque nós evoluímos um pouco mais lento. Muitos de nós, ao invés de procurar o amor para evoluir, muitos de nós a gente procura a dor. E aí a gente demora um pouquinho mais. Mas cada um tem o seu tempo. Por isso que a gente está aqui nessa tarde maravilhosa, né? Exatamente para buscar o quê? Conhecimento. Para a gente acelerar algumas coisas, não ter tanta dor e ter mais o amor, ter mais bondade, não se apegar tanto às coisas materiais, né? As pessoas correm muito atrás do dinheiro, todos nós, e a gente não precisa muita coisa, a gente não vai levar nada daqui, gente. O que a gente fez de bom ou de ruim vai estar gravado no nosso perispírito. Lá ninguém vai enganar na contabilidade divina, ninguém engana, está tudo escrito, tudo, no nosso perispírito, né? Então vamos ao texto, Então o item 35 aqui é o Cristo operante. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apóstolo da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo, Gálatas, capítulo 2 até o item 8. A vaidade humana
sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso. No passado, alguns se chamavam doutores da lei. Os mais experientes vão lembrar que a missa, há uns 60 anos atrás, mais ou menos, em algumas localidades, elas eram rezadas ainda em latim. E os padres rezavam ela de costa, não de frente. Né? Como muitos de nós vemos da Igreja Católica, não é criticar, jamais a Igreja Católica. Porque ela ajuda, que nem a doutrina espírita ajuda, que nem os evangélicos ajudam, nossos irmãos da Umbanda, né? Cada um da sua maneira trabalha. A forma como era passado as mensagens de Deus, no caso, né? Mas Jesus prossegue operando em toda parte, onde predomina o princípio do bem. Fazer o bem, faz bem. Tem o livro do Nereu Aralt e tem o livro do Frei Jaime, nosso irmão de outra religião, que ajuda quantos caxienses aí, com o projeto Meu Amigo, né? Então, olha só, lembrei dos livros dos meus dois amigos aí. Dentre de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes. Quando a gente entra aqui na doutrina espírita, quando eu cheguei aqui lá pelo ano de 1988, meus mestres na época lá, o seu Divino, o seu Gimenes, o seu Ramiro, um cuidado que a gente fala até hoje, a gente nunca ir com muita sede ao pote, ir devagarinho, ter equilíbrio, ter bom senso. Muito importante ler todo dia, mas não ler as 24 horas do dia, ter equilíbrio. A doutrina espírita ensina também sobre o quê? Sobre equilíbrio, né? Doutrina espírita, nossos irmãos da Umbanda, que é a primeira religião do Brasil, que a gente tem que ter um respeito muito grande, né, dos nossos irmãos, que acende a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante, né? Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso ímã para a renovação da gentilidade. Depois eu vou ler um pequeno trecho do livro Paulo Estevão, né? Paulo antes era Saulo, o doutor da lei, que se converte. Eu vou ler a passagem desse livro aqui. Quando a gente está lendo essa passagem, quando Jesus aparece para ele, conforme o dia que a gente lê isso, a gente até chora, para ver a bondade de Jesus que tem, até com aqueles que perseguiram ele, né? Através de ambos expressava-se o mesmo mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. O que é esse aperfeiçoamento? É a morte do homem velho, o homem orgulhoso, o homem egoísta, o homem que não faz caridade, o homem que critica, o homem que só vê o mal das pessoas, né? Tem uma frase de um familiar meu que diz assim: cada um só dá aquilo que tem. Olhem a frase, uma pessoa que é evangélica, cada um só dá aquilo que tem. Às vezes a gente quer cobrar reforma íntima em alguns familiares na casa da gente, mas a reforma íntima, essa mudança, ela tem que começar por nós. Se a gente vem aqui na casa, e quem está vindo na casa espírita no início, surgem muitas adversidades, porque as trevas não querem que a gente melhore, mas as trevas só acompanham a gente porque a gente é egoísta. A palavra egoísmo vem de ego. O que é o ego? Pensar só em si. O orgulhoso, aquele que ainda ostenta: a minha família é a família X. Às vezes está quebrado, mas a minha família é a família Y, né? Claro que o sobrenome, o nosso brasão, o Castilhos, o Silva, o Pereira, Silva,
Suzinho, perante Jesus e o seu boss, perante Jesus, perante a espiritualidade, nós somos todos irmãos, não é as famílias, né? Então, o orgulho, o egoísmo, o orgulho é o filho do egoísmo. Então, muitos de nós, mesmo os espíritas, a gente tem problema de lidar com as vaidades, com os preconceitos, porque nós lá no passado, os espíritas, éramos inquisitores da Igreja Católica, muitos de nós. Éramos os padres que julgavam as pessoas, tiravam todos os bens. E pela lei de ação e reação, voltamos novamente. Para começar bem o ano, quando vocês puderem, ou esses livros que são complementares, ou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é muito importante a gente reler esse livro, pelo momento que o país e o mundo estão passando, né? Mas nesse livro, eu já citei em outras palestras, vocês, quando a gente estudava a história no primeiro grau, e a gente ficava com pena de Tiradentes, né? Que ele foi cortado em pedaços, o corpo foi espalhado em vários locais lá nas Minas Gerais. Lá nesse livro, quando ele chega na espiritualidade, diz assim: parabéns, quem recebe, resgatastes agora parte dos teus débitos como inquisitor, parte, será um exemplo no futuro, para as futuras gerações. Outra coisa que a gente aprende no cristianismo: ninguém sofre por acaso, nenhum de nós. Nenhum de nós é um coitadinho. Está no Evangelho, capítulo 5, né? O maior capítulo do nosso Evangelho. Causas atuais das aflições. Causas anteriores das aflições. As escolhas erradas que a gente faz, que eram amorosas, pecuniárias, né? Todos nós. Mas, ali no livro dos Espíritos, tem 3 categorias de espíritos: terceira grandeza, segunda e primeira. A gente está evoluindo. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Prova é uma coisa tranquila. A gente até pega às vezes recuperação e Jesus diz assim: volta lá de novo e casa com a Maria. Tu não terminou todo o tempo com a Maria, volta lá, né? É uma prova. Agora, expiação, um dos significados da palavra expiação é cumprimento de prova, cumprimento de pena, de prova, coisas erradas que a gente fez e tem que passar por aquilo mesmo, né? Mas a gente tem a prece, a gente tem água fluida, tem Evangelho lá, tem Jesus, que é o caminho, o modelo e guia, né? Então, ninguém sofre por acaso. Quando a gente sair daqui hoje, sempre a gente tentar sair, que nem a nossa presidente estava falando, ter muito entusiasmo, que o maior bem que Deus dá para a gente é a vida. Tem presente melhor que hoje para casa, tem alguém esperando a gente, mais tarde tem aquele café da tarde, tem aquela conversa fraterna lá na casa da gente, tá a sogra lá, feliz da vida, nos esperando, o sogro, os cunhados, aquele pacote sempre de acordo com o nosso merecimento, né? Então, para que coisa melhor do que ter gratidão? Ontem era o dia mundial da gratidão, mundial do Brasil, agora me fugiu na memória, mas ontem era o dia da gratidão, né? Então, gratidão pelo irmão Sol que está aí fora, como falava São Francisco de Assis. Quando a gente está tomando um banho, alguns terapeutas falam do banho quântico. O que é um banho quântico? É agradecer aquela água que está ali na nossa casa, limpando as energias negativas do nosso corpo. Onde eu nasci e onde muitos nasceram, a gente tomava banho no rio ou nas gamelas. Não tinha nem chuveiro lá na década de 60. Quanta gratidão por toda a lei do progresso que a gente tem agora. Tudo aí à disposição. A gente vem aqui hoje, vai ver vários amigos novos que estão chegando na casa espírita, né?
Quando Kardec codificou a doutrina espírita, eles tinham que se esconder. A Sociedade de Estudos Parisenses, o estatuto dela está no livro dos médiuns, eles tinham que se esconder para se reunir. E a gente vem aqui tranquilamente para falar de Deus, de Jesus, né? Então, olha, quanta coisa boa já aconteceu na nossa vida. Ontem eu encontrei uma ex-colega aqui da Universidade de Caxias do Sul, que ela foi demitida depois de 30 anos, né? E aí ela dizendo assim: eu fiquei 2 anos muito mal, muito mal. E ela disse assim: graças a Deus que o Frei Jaime me acolheu num projeto lá, o Bom Amigo. Ele disse: que bênção, tu pode fazer trabalho voluntário. Ela veio aqui na casa também, assistiu palestra, tomou passe, e está se envolvendo hoje com trabalho voluntário. Trabalhou 30 anos na nossa querida Universidade de Caxias do Sul. De repente o tempo dela lá terminou. Tudo são ciclos da vida. É a gente não se revoltar. O Cristo operante é a gente não se revoltar com algumas coisas que tem um tempo determinado. Tempo para nascer, tempo para casar, a volta ao plano espiritual. Quem é que não sente quando perde um pai, uma mãe, um filho? Claro que a gente sente. Só que o amor, ele nunca termina. O amor, ele nunca termina. Na dimensão em que eles vivem, são eles que viram depois de um tempo nossos anjos do quarto. O amor nunca termina. A gente sonha com eles, conversa com eles. Depois de um tempo, é eles que nos intuem. Tem um livro da Vera Marenzek, agora fugiu o nome, é um romance muito bonito. É a história de um médico muito materialista, que ele, na formatura dele, ele rouba a namorada do melhor amigo dele e casa com ela depois. E para dar uma centrada nele, veio um câncer na cabeça. E durante a cirurgia espiritual e também pela medicina terrena, ele fez as duas. Durante a cirurgia espiritual, ele pediu para viver, que daí ele iria fazer caridade das pessoas. E o pessoal lá de cima deu mais uns anos para ele. Só que ele não mudou. Poucos anos depois ele morre. Depois de alguns anos é permitido ele visitar a esposa dele. E a esposa dele, ele vem visitar ela, e ele lendo o pensamento dela, e ela diz assim: o Marcos morreu, o Dr. Marcos morreu com poucos anos de casamento, e me deixou uma miséria indo para uma aposentadoria. Você sabe o que é isso? Ele está vendo ali qual é o sentimento, né? Então o Cristo operante é uma transformação total nas nossas vidas, mas ela não acontece do dia para o outro. A gente não muda, a gente vai se adaptando. Mas os filhos nossos lá em casa, a gente tem o dever de até os 7 anos dar muito amor para eles e corrigir. Até os 7 a gente muda a personalidade dos anjinhos. Depois dos 7 é mais difícil, mas até os 7 é o período para que o espírito está se adaptando a esse novo corpo, né? Então olhem só, para encerrar aqui, depois nós vamos ler um pedacinho aqui do Paulo e Estevão. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguindo a conta do supremo ideal. Ninguém se prende ao domínio das queixas injustas. Ninguém se prenda. Pessoal, enquanto uns choram, o pessoal gosta de usar essa frase, outros vão vender lenço. Se queixar, a cruz fica mais pesada, demora mais tempo. Vamos trabalhar, vamos fazer o bem, né? Senão a cruz vai ficar mais pesada. Encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos, cada aprendiz se esforce, ajuda-te que o céu te ajudará, por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Olhem as 4 palavras que vem aqui agora. Trabalha. Tem no livro dos Espíritos a lei do trabalho. Algumas pessoas dizem assim quando vão trabalhar: eu queria encontrar o cara que criou o trabalho
para mim brigar com ele. O cara que criou o trabalho foi Deus. É a melhor coisa que tem, porque a gente se ocupa, não vem depressão. Todas as profissões são importantes, nenhuma é mais que a outra. Todas são importantes, né? Trabalha, estuda, conhecimento. Conhece a verdade vos libertará. Doutrina Espírita, quando vocês saírem daqui, tem várias obras ali, se alguém quiser comprar, quiser adquirir, um dia vira sócio da casa para ler, né? Serve, lembrei de uma frase: quem não vive para servir, não serve para viver. A frase é antiga. E ajuda sempre. Caridade, bondade. Fora da caridade não há salvação. Na plateia tem uma mãe, pessoa muito querida aqui na casa, muitos anos aqui na casa. Ela passou um período no passado por uma filha que teve problema com drogas, que hoje todas as famílias têm. É difícil uma família que não tenha problema com drogas, né? E a filha dela, depois que se recuperou, ela me procurou para ajudar a doar dinheiro para uma outra entidade que recuperava pessoas com drogas. Para que coisa mais abençoada que isso, né? Lá no Alunos do Bem, eles têm um trabalho voltado para recuperar as pessoas com drogas, na quinta-feira. E ninguém paga nada também, né? Em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado, né? Nas relações de cada dia. Jesus está presente. Comentei, de vez em quando eu comento, eu repito isso, né? Quem acorda cedo, às vezes, ou perde o sono, já tem a maestria de Jesus através dos passarinhos, o cântico dos passarinhos, preparando o dia que amanhece. Depois vai saindo a noite e vindo o dia, Para que coisa mais bonita que a gente vê isso de manhã cedo. Alguns que gostam de acordar cedo, tomar chimarrão, né? Quem acorda um pouquinho mais tarde já pega o sol. Cristo opera em tudo, gente. Governador do planeta Terra. Jesus, está lá na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, foi o espírito mais evoluído que pisou aqui. Por que mais evoluído? Tudo que ele falou, ele exemplificou, né? Então vamos aqui para encerrar, né? Fui falar do café da tarde, alguns lembraram do café da tarde, né? Já começou a dar aquela vontadezinha do café da tarde, né? Mas é o encontro de família, o objetivo é esse. Então, tem um livro há 2000 anos, que é a encarnação de Emmanuel, através do senador orgulhoso Públio Lentulus, né? Depois tem Paulo Estevão, que é a conversão de Saulo em Paulo, o apóstolo, né? Eu vou ler rapidinho aqui a parte que Saulo, ainda doutor da lei, sabe tudo, estava indo para matar alguns inimigos. E ele cai do cavalo. E aí tem assim, ele pedindo, né? Jacob, Demétrio, socorro-me, grita desesperadamente. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção de equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem. Olha a descrição de Jesus: de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam os ombros, a Nazarena, os olhos magnéticos, pessoas do bem. Uma mãe, quando olha para a gente, para nos corrigir ou para nos amar, o olhar das mães curam ou não curam? E o dos pais também. Pessoas do bem, gente, né? Olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. E aí veio o diálogo, o diálogo de Jesus com Saulo, a famosa frase: Saulo, Saulo, por que me persegues? O moço tarcense não sabia que estava instintivamente de joelhos, e ele fica cego. Depois ele diz assim: quem sois vós, Senhor?
Aurelado de uma luz balsâmica e num tom de inconcebível doçura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Então viu-se orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo, em pranto convulsivo. E aí ele se arrepende, né? Ele se arrepende e ele se torna o divulgador do cristianismo, né? O famoso Paulo, né? E no final do livro, que também marca muito esse livro aqui, gente, ele já cansado, velho, o amor da vida dele, Abigail, aparece para ele, já desencarnada, Abigail, né? E uma das culpas dele no passado foi que quando ele era Saulo, ele apedrejou o irmão do grande amor da vida dele, que é Estevão. E daí olha o que ela diz, ele diz assim para ela: deixando perceber-lhe que lhe ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se sempre carinhosa. Saulo, para a certeza da vitória no escabroso caminho, lembra que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuir, e acima de tudo deu-nos a compreensão das nossas fraquezas. E daí ele pergunta assim para ela, e isso serve para cada um de nós hoje aqui, que todos nós passamos por dificuldades, todos nós. Daí ele pergunta assim: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Ama. Quem ama não adoece, quem ama vive mais, respondeu Abigail espontaneamente. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Cada um de nós às vezes acorda e não tem vontade de fazer nada. Espera, disse ela ainda, num gesto de eterna solicitude, como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, extreme de caprichos pessoais. E a última frase, né? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Porque muitas das pessoas que a gente convive, elas são ingratas. Muitas das pessoas são ingratas, né? Abigail apertou-lhe as mãos com mais ternura, a indicar as despedidas, e acentuou docemente: perdoa. Em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de fragmentos de aurora. Se um dia a espiritualidade permitir, pode acontecer de um familiar da gente se materializar? Pode, mas a gente tem que estar muito preparado. Né? Muitos de nós, a gente ainda tem medo. Só que aquele que às vezes se materializa, eles começam às vezes a nos dar aviso através dos sonhos, né? Então, fica a dica, frase do Emmanuel. De Emmanuel: a maior caridade que a gente pode fazer pela doutrina espírita é a divulgação dela. A maior caridade é a divulgação. Os livros complementares para a gente fazer o Evangelho no lar: a coleção Fonte Viva, 5 livros. Além do Evangelho, a gente pode usar esses 5 livros. Fica a dica: há 2000 anos, Kardec vive lá naquela época lá, centurião romano. Depois tem Paulo Estevão, tem 50 anos depois, né? E tem Renúncia, que eu já divulguei aqui em outras palestras. Que no início do livro lá tem uma história de uma mulher muito iluminada, que ela aguentou um homem que traiu ela várias vezes, e é permitido a ela não voltar mais com ele, pelos méritos, pelo tempo que eles tinham. E ela pede novamente para voltar com ele, para ajudar ele. Ela pede novamente para voltar com ele. Então eu citei alguns livros aqui, gente, mas a gente sempre diz,
Se começa tudo com as obras básicas, tem as obras complementares e a gente vai estudando aos poucos. Muito obrigado pela atenção. Que 2023 seja um ano repleto de saúde, prosperidade, amor, caridade, mais sorriso, mais entusiasmo e menos queixa. Quando a gente estiver achando que tudo está ruim, pergunta 248 do Livro dos Espíritos, 248. Lá fala que quase todas as provas que a gente passa são nós mesmos que as escolhemos. Então nós vamos chamar nossos irmãos médios para a gente fazer o passe coletivo e a gente retornar aos nossos lares, abençoados lares, né? Mestre Jesus, nesse primeiro sábado de palestra de 2023, nós podemos te dizer uma palavra só: gratidão pela vida, pela Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Gratidão aos seus fundadores, que lá no ano de 77, outubro de 77, criaram essa Casa do Bem, com muito amor, com muita dedicação. Gratidão ao Brasil, Pai, que nos ampara. Gratidão à nossa querida Caxias do Sul. Gratidão à nossa família, Pai. Te pedimos, como fala em todas as obras, te pedimos perdão, pois muitas vezes fraquejamos. Te agradecemos por nos ensinar o amor, que elimina a dor, que ajuda a viver melhor. Te agradecemos pelo corpo que temos, que é de acordo com o nosso merecimento. Te agradecemos por nos ensinar a perdoar, a amar, a ser grato por tudo que nos dá. Gratidão infinita à doutrina espírita. Gratidão infinita ao Cristo operante. Gratidão a essa doutrina, que é a doutrina do amor, a pedagogia do amor. Ela nos ensina sem nos amedrontar. Ela nos ensina o respeito a tudo e a todos. E nos ensina que tudo tem um tempo. Nem sempre o nosso tempo, Pai, te pedimos perdão por não entender isso às vezes. Tudo existe um tempo para acontecer. Mas gratidão pelo amor que nos ensinaste. Gratidão por essa foto linda aqui atrás de nós, como se estivesse abrindo as mãos e nos protegendo. Gratidão ao mentor espiritual da casa e todas as entidades que nos ajudam. E pedimos perdão nesse momento aos irmãos obsessores, que às vezes nos acompanham, buscando exatamente esse perdão de cada um de nós. Luz, paz, amor, fé, esperança, e que assim seja.